Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e este é o canal oficial da comunidade cristã Radavar. Hoje nós estamos reunidos para mais um estudo e hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus. Pai, nós nos colocamos em tua presença, rogamos que teu Espírito esteja conosco durante este estudo e que possa abrir o nosso entendimento e os nossos corações para recebermos mais de ti. Para a honra e glória do Senhor. Nós rogamos sempre em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Vou compartilhar a tela para a gente poder começar a falar do assunto. Desde já, que tudo esteja bem contigo, com tua família. Aqui, compartilhar. Amém. Isso aí, a graça de Deus. Vamos falar sobre a graça de Deus. Nós temos falado ultimamente sobre, nesses últimos estudos, né, sobre vida eterna e os mandamentos, vida eterna e as obras, fé e obras. Nós estamos tratando ali de assuntos que são correlatos. Vimos que existe uma estreita relação entre vida eterna, obediência e as obras, justamente na realização, no cumprimento dos mandamentos, os principais, os dois maiores mandamentos na lei: amar a Deus e amar ao próximo. E no último estudo nós falamos sobre a função, né, diria assim, como fica a fé diante disso tudo, né? A fé é, na realidade, aquilo que impulsiona ao cumprimento dos mandamentos, é o que impulsiona a obediência aos mandamentos. E daí as obras, nesse sentido, a fé é o que impulsiona a realização das obras. Nós vimos, Mateus 25, Cristo deixa bem claro, o Cristo, né, deixa bem claro que pelas obras, uns vão para o castigo eterno, porque suas obras não foram boas, ou porque não fizeram as obras, e outros irão para a vida eterna, porque fizeram as obras, ou porque as obras foram boas. Mas é muito comum a gente ouvir falar que, na realidade, o que salva é a graça. E parece que nessa questão acaba tendo uma espécie não, um aparente conflito entre o que Paulo vem a falar e o que o Cristo fala nos evangelhos. O que nós vamos ver aqui é que não existe esse conflito. Porém, se nós dermos atenção às palavras do apóstolo Paulo, isoladamente, sem associarmos as palavras do Cristo, sem associarmos ao ensino do Evangelho, realmente nós poderemos crer, nós poderemos vir a crer que a graça salva, sem que haja participação alguma do ser humano, sem que haja participação alguma do cristão. Nós não cremos nisso. Nós cremos que a graça salva, porém, o cristão, o ser humano, tem também a sua parcela de responsabilidade na sua salvação. O que Paulo fala está em Efésios, capítulo 2. Ele fala assim, ó, porque pela graça sois salvos. Bem claro, né? Ele deixa bem claro isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele deixa bem claro aqui, né, que na realidade, para ele aqui, a graça é que salva por meio da fé. Isso virou uma espécie de uma chave, né? Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E fala-se da graça aí para todos os lados, né? Para todos os cantos, que é a graça que salva. Hoje em dia tem a maravilhosa graça, tem a super graça e por aí vai. Bom, nós cremos que Paulo esteja falando coisas corretas aqui. Mas, como eu disse, se nós nos basearmos somente pelo que está aqui, nós teremos um quadro parcial de toda a questão. Para isso, nós precisamos compreender que as palavras de Paulo não estão em contradição com as palavras do Cristo, mas nós precisamos compreender em que pé ela se encontra, qual é o lugar dessa palavra que nos diz que nós somos salvos pela graça.
Isso, como eu disse, acaba mostrando ali um certo conflito que não existe. Não deveria existir algum, né, falar que nós somos salvos pela graça e depois falar que nós somos salvos também pela obediência e pelas obras, obediência aos mandamentos, no cumprimento dos mandamentos. Porque no final das contas, né, quando nós estudamos sobre vida eterna, falamos que quem está na vida eterna é o salvo. Então, falar de vida eterna é falar de salvação. Vida eterna e os mandamentos, fala-se de cumprimento dos mandamentos. Vida eterna e obras, nós falamos sobre a realização das obras. E aí, como é que fica a graça, não é mesmo? Porque a graça, ela salva, realmente. Mas nós precisamos compreender o que Paulo quis dizer quando ele falou aquilo na carta, quando ele escreveu aos Efésios, dizendo que somos salvos pela graça. O que é importante observar ele não falou que nós somos salvos somente pela graça de Deus. Isso é muito importante. Tudo isso acaba trabalhando para que nós sejamos salvos, afinal. É importante lembrar que se a graça fosse o suficiente para a salvação, não haveria necessidade de um juízo final, de um julgamento final. E nós já vimos que o próprio Cristo deixou bem claro que quando ele retornar, ele vai fazer um julgamento. E nesse julgamento não vai ser um julgamento apenas formal, em que ele vai declarar publicamente ali quem é salvo e quem não é. Não, ele vai fazer um julgamento. O livro da vida será aberto e ele vai ver no livro da vida, como se fossem os autos do processo, ele vai ver no livro da vida o que está lá registrado a nosso respeito, o que foi feito. Nós já falamos sobre isso em outras ocasiões. Mas ele deixou bem claro, isso está no Apocalipse, que ele virá, os livros serão abertos e ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Ele também falou sobre isso no Evangelho. Então, não é somente a graça, nós precisamos compreender que nós temos uma parcela de responsabilidade através da obediência e das nossas obras. Para isso, é importante que nós tenhamos em mente qual é o conceito de graça. Qual o conceito de graça que nós precisamos adotar para poder entender a palavra de Paulo, que nós somos salvos pela graça, e a palavra do Cristo, que é extremamente importante, aliás, mais importante, porque é o Cristo, ele é a palavra encarnada. Então nós temos que dar atenção a isso. Qual é o conceito de graça? Vou rever aqui, ó. Efésios 2:8. Paulo falou: "Porque pela graça sois salvos". Presta atenção que a graça, vou terminar de ler aqui, ó, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha só que coisa importante isso aqui, ó. A graça é dom de Deus, ou seja, é algo que vem de Deus, de cima, do alto, vem do céu para nós. Mas ele fala, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Agora, fé não é de cima. Fé é daqui, ó, é a nossa parte. É a graça que salva por meio da fé. Tem alguma coisa que vem aqui por baixo. É a nossa fé. Então tem os dois, as duas coisas agem aí. Nós vimos no último estudo que a fé impulsiona a obediência e as obras. Então não é simplesmente crer. Quando cremos, nós precisamos obedecer, nós temos que impulsionar, né? Somos impulsionados pela fé. É, essa fé é no sentido de emunar e não simplesmente crer. Nós temos que impulsionar a obediência e a realização das obras. Então tem os dois lados aí, ó. A graça que vem de cima, vem do alto, vem de Deus por meio da fé. Lógico, aí o que Paulo fala, isso não vem de vós, acabei de dizer. É óbvio que não vem de nós, né? Ele falando para os Efésios, colocando aqui para toda a humanidade. A graça não vem do ser humano, é dom de Deus. E também não vem das obras. O que vem das obras é outra coisa. A realização das obras é a consequência do impulso da fé para que nós também atinjamos vamos dizer assim, o critério básico para a salvação. Então, quando ele fala, não vem de vós, tá certo. A graça vem do alto, vem de Deus. Não vem das obras? Também está certo. A graça não vem das obras que nós realizamos.
Na realidade, as obras é a parte nossa no trato aqui, vamos falar dessa forma. Então, qual é o conceito de graça que nós precisamos compreender para entender o que Paulo quis dizer com isso aqui? É assim, ó, graça é, na realidade, um plano de redenção. A própria existência do plano de redenção do ser humano é a graça de Deus. Qual é essa graça? Quando o homem pecou, Deus estabeleceu um plano de redenção. Por quê? Porque ele quer o ser humano de volta. Lembre-se bem da palavra da parábola do filho pródigo. Deus, como nosso Pai, ele quer os filhos de volta. E ele estabeleceu a graça no plano de redenção justamente para permitir que nós retornemos à sua presença. Se nós compreendermos isso, nós vamos perceber que graça é justamente esse plano de redenção, é justamente a existência desse plano de redenção. E isso não está ligado, não está conectado ao mérito, pelo menos neste momento. Graça não tem a ver com mérito. Por quê? Porque graça vem do alto. Graça é algo que Deus estabeleceu para que o ser humano pudesse ser salvo. Existem criaturas feitas por Deus que pecaram e eles não têm esse plano de redenção. Anjos caídos, o próprio diabo, eles não têm o plano de redenção, então eles nunca serão salvos. Deus não deu essa oportunidade para eles, mas para o ser humano sim. E por que que Deus deu esse plano, estabeleceu esse plano de redenção, né? Esse plano de retorno para o ser humano? Isso não tem a ver com mérito, óbvio. É Deus que entrega isso gratuitamente. Isso tem a ver com a natureza do ser humano. Isso tem a ver com a identidade do ser humano, identidade de filho, porque o ser humano é a única criatura feita por Deus que expressa a sua imagem e semelhança. Então presta bem atenção. Graça, Paulo falando, que não vem de vós, não vem das obras, como lá em Efésios 2, é algo que vem do alto realmente. É algo que vem das mãos de Deus. Mas presta atenção. Deus entra com a graça. E o ser humano tem que fazer a sua parte para que a graça possa atingi-lo. Isso é extremamente importante que a gente compreenda. Deus entra com a graça e o ser humano tem a sua parcela de responsabilidade. Jesus falou sobre essa parcela de responsabilidade do ser humano quando ele disse: o que precisamos fazer para entrar na vida eterna? Cumprir os mandamentos. E, quando falou das obras, ele deixou bem claro: aqueles que fizeram as obras entrarão na vida eterna. Então, Deus entra com a graça, o ser humano entra com a sua parcela de responsabilidade. Eu vou exemplificar isso aqui com uma situação, uma comparação aqui. Ó. Imagine que Deus, num determinado dia, chame você para se encontrar com ele no alto de um monte. Né? No alto do monte. Está lá, Deus, ô meu filho, encontre-se comigo aqui no alto desse monte. Isso significa que Deus estará esperando por você no alto daquele monte, no alto daquela montanha. E você vai ter que subir lá. Essa é a sua parcela de responsabilidade para se encontrar com Deus. A graça de Deus é a ação da graça de Deus, melhor dizendo, é justamente a presença de Deus no alto do monte. E a parcela nossa de responsabilidade é justamente ter que subir o monte para chegar lá no cume. É mais ou menos isso, ó. Nesse desenho aí, justamente no monte, Deus está lá em cima do monte, ó. Observa ali a setinha de cima para baixo, tá a pontinha dela só lá. O que significa isso? Que a graça de Deus, que é justamente ele conceder estar com ele no alto do monte, ele está lá esperando no monte, lá no alto. E o ser humano? O ser humano tem que subir o monte. Essa é a responsabilidade do ser humano. O critério é subir o monte para se encontrar com Deus lá em cima. É mais ou menos assim que funciona. O plano de redenção do ser humano estabelecido por Deus
exige uma parcela de responsabilidade do ser humano. A própria existência do plano já é a graça de Deus, porque ele está permitindo que o ser humano tenha a possibilidade de retornar à sua presença, de retomar a vida eterna. Isso é a graça de Deus. E o ser humano tem que cumprir a sua responsabilidade e atingir, né, os requisitos mínimos necessários para chegar lá. Essa é a questão. A graça de Deus, a graça de Deus que se realiza nesse plano de redenção, ela opera em nossas vidas de diversas formas. Por isso ela pode ser chamada de graça multiforme, né? Ela opera em nossas vidas de diversas formas e de diversas maneiras, em várias ocasiões de nossas vidas. As duas principais são essas que estão aí na tela. A primeira delas, e talvez a principal manifestação ou expressão da graça de Deus, é a obra da cruz. Não vamos entrar no mérito aqui, porque há um estudo um pouco mais aprofundado, mas vocês podem ler lá em Hebreus, capítulo 9, versículos 12 e 22, fala da obra da cruz. Hebreus 10, 10 também fala da obra da cruz e qual o significado da cruz nesse sentido, ou por que Cristo entregou a sua vida por nós. Está lá bem detalhado. Outro exemplo da ação da graça em nossas vidas é o resgate que a graça faz sobre nossas vidas, é um resgate pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, principalmente, né, do pecado, do juízo e da justiça. E se ele convence, ele nos resgata. Agora, é importante perceber que ele toca em nossos corações para nos resgatar. Porém, nós temos que atender ao seu chamado. Quando atendemos ao seu chamado, aí sim nós nos convertemos nos maus caminhos e começamos uma vida nova com Cristo. Isso é muito importante. São apenas dois exemplos, os dois principais da ação da graça em nossas vidas. Um exemplo da ação do Espírito Santo que nos resgata está na parábola do filho pródigo. Um exemplo. Em Lucas 15, 17, na parábola do filho pródigo, só em linhas gerais, né? O filho pródigo pediu a herança, a sua parte da herança para o pai e saiu para o mundo. E depois de gastar tudo, ele acabou numa situação em que ele estava comendo a comida junto com os porcos. Olha que coisa. Isso é triste. Só que num determinado momento, ele lá junto com os porcos, vem esse versículo 17 que diz: caindo em si, ó, ele se tocou da situação. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Por quê? Porque ele estava disputando a comida com os porcos. Essa expressão caindo em si, ela justamente designa quando ele se toca da situação, quando ele toma consciência da situação pecaminosa em que ele se encontrava, da situação horrenda em que ele se encontrava, e desejou retornar à casa do Pai. Isso acontece quando o Espírito Santo toca no coração, quando o Espírito Santo resgata. Isso aqui é um exemplo de um resgate pelo Espírito de Deus. Agora, repito, a partir do momento que a gente cai, quando a gente se toca dessa situação, nós temos que decidir sair dessa situação. Temos que decidir e nos esforçar para sermos nova criatura. Por quê? Porque a gente precisa retornar para a casa do Pai. Então, é um exemplo. Né? Vou voltar ao slide. Aqui, ó, a obra da cruz é o exemplo máximo da ação da graça. E o resgate pelo Espírito Santo é um outro exemplo, os dois principais, da ação da graça de Deus em nossas vidas. Então tá aí, versículo Lucas 15, 17. Nesse sentido, então, como é que fica, né, a obediência, como é que ficam, né, a obediência às obras e a fé? Como é que fica essa história?
porque nós somos salvos pela graça, mas o ser humano também tem uma parcela de responsabilidade. Foi isso que Cristo disse, quando falou sobre cumprir os mandamentos para o doutor da lei ou para o jovem rico, ou quando ele falou das obras, né, em Mateus 25. Na realidade, o plano de redenção, o plano de redenção como ação da graça de Deus, como expressão da graça de Deus, ele não significa que todos serão salvos. Não é isso. O plano de redenção, como ação da graça de Deus, ele designa que todos têm as mesmas chances de serem salvos. Lembra-se que nós temos que subir o monte? É isso. Todos temos que subir o monte assim, todos nós temos que subir o monte para nos encontrarmos com Deus. Porém, tem aqueles que decidem não subir. Tem aqueles que decidem nem sequer sair do lugar. Tem aqueles que começam a subir e acabam não conseguindo. Tem aqueles que acabam querendo voltar para trás. Então, essa situação deixa bem claro que nem todos serão salvos. Cristo falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele não falou logo em seguida que somente a graça é que vai atingir aqueles que vão entrar no reino do céu. Não, não. Ele falou, mas aquele que cumpre a vontade de meu Pai. Olha só. Então, Cristo deixou bem claro. Ali, a mensagem do Cristo é chegado o reino de Deus. Ou seja, o plano de redenção está aí. A graça de Deus está aí. O reino está ao alcance de todos. Esse plano de redenção que permite, que dá ao ser humano a chance de se salvar, ele está aí. Mas a mensagem do Cristo veio, mas você tem que fazer a sua parte, cumpre os mandamentos, obedece à lei, essa é a vontade do meu Pai que está nos céus. Ame o próximo, realize as obras de amor ao próximo, de caridade, de misericórdia. Está lá em Mateus 25. Ele deixou bem claro isso. A gente não pode fugir disso. Então, nós temos a nossa responsabilidade. E isso será visto no juízo final, no retorno do rei. Se nem todos serão salvos, a parcela de responsabilidade do ser humano, que nós vimos, né? Nós temos que subir. A parcela de responsabilidade do ser humano é obedecer, amar ao próximo, são os dois maiores mandamentos, e justamente a fé que impulsiona esses dois. Nós falamos sobre isso no último estudo. Paulo fala diferente disso? Não. Paulo não fala contrário a isso aí. Em Efésios, se você ler somente Efésios 2, 8, 9 até o 10, pode ser que você tome uma noção distorcida das palavras de Paulo. Mas Paulo não fala só isso, não. Vamos ver o que ele diz. Em Romanos, capítulo 2, ele fala, presta atenção no que Paulo escreve aqui, porque isso aqui está perfeitamente alinhado com as palavras do Cristo. Em Romanos, capítulo 2, os versículos 5 em diante. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo aqui no versículo 5? Que a nossa dureza de coração, a maneira como ele fala, a dureza de coração, coração impenitente, no dia lá do juízo final, que ele chama aqui dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, esse é o juízo final. No dia do juízo final, nós vamos puxar para a gente, nós vamos puxar para nós ira de Deus e não graça. Então nós temos que nos converter dos maus caminhos para que para que Deus não venha com ira sobre nós, mas com a sua graça. E olha o versículo 6. O qual, Deus, né? O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Olha aí o que Paulo está dizendo. Se você ler só Efésios 2, 8, parece que
8, 9, né? Parece que somente a graça que salva. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. No dia do juízo, Deus vai dar a cada um segundo as suas obras. Exatamente como Cristo falou. Recompensará a cada um segundo as suas obras. Agora, qual é essa recompensa e quais são as obras? E aí ele continua, a saber, olha o versículo 7. A vida eterna, olha a recompensa daqueles que fazem o bem. A vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Então, Paulo deixa bem claro aqui que fazer bem, aqueles que fazem bem, que fazem o bem e procuram glória, honra e incorrupção, glória em Deus, claro, honra perante o Senhor, claro, e a incorrupção da carne, do espírito, né? Esses vão ganhar a vida eterna, ou seja, serão salvos, segundo as suas obras. Ele deixou bem claro no versículo 6. E os outros que não fizerem isso? Ali, ó. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Iniquidade é viver sem lei, viver no pecado. Tá aí, ó. Paulo está falando que só a graça que salva? Não. Ele está deixando bem claro que nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Continuando, versículo 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Então, olha só, vou voltar aqui, ó. Indignação e ira, tribulação e angústia. Ou seja, aqueles que fazem o mal vão receber isso aí. Tribulação, angústia, indignação, ira. A todo homem que faz o mal. Primeiramente do judeu e também do grego. Né, sobre toda a alma, primeiramente do judeu e também do grego. Ou seja, ele está dizendo que todo mundo vai ser julgado no juízo final. Todos serão judeus, gregos, aí para usar a expressão lá do século I que Paulo estava empregando. Mas, na realidade, o que vem é, todos serão julgados. No versículo 10, aí ele volta a falar dos que serão salvos. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem. Então, o que pratica o bem, ele vai receber a vida eterna, glória, honra, paz. Então, ele está falando isso aqui exatamente como o Cristo falou. Ele está bem alinhado com o Cristo. E aí, somos salvos pela graça? Sim, nós somos salvos pela graça. Mas a graça é a parte de Deus. E isso exige a nossa responsabilidade. Porque nós precisamos praticar o bem, precisamos realizar as obras, precisamos ser obedientes para nos encontrarmos com a graça no exemplo, no alto daquele monte. Foi apenas uma comparação que eu fiz. Por quê? Para com Deus não há acepção de pessoas. Se não há acepção de pessoas, todos serão julgados ao final. Amém? Então, presta atenção. Nós somos salvos pela graça. Sim, é a existência do plano de redenção. É a possibilidade de sermos salvos. É a chance que nós temos de sermos salvos. Mas isso é a parte de Deus. É a parte de Deus no trato, vamos dizer assim. E a parte nossa é cumprirmos os mandamentos, é sermos obedientes, amarmos o próximo, realizando as obras do bem, realizando as obras de bem, e termos fé, porque a fé é como emuná, né? Aquela fé que é verdadeira, aquela fé que é de estabilidade, de perseverança, a coisa que é estável, realmente, de permanência. Essa fé nos impulsiona ao, uh, ao juízo para recebermos a vida eterna. É a nossa parte. É isso. Nós falamos sobre a graça de Deus e lembrando que nós justamente colocamos aqui que o ser humano é salvo pela graça, mas ele tem a sua parcela de responsabilidade. Esse é o resumo da ópera.
Amém? É isso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e você tenha uma ótima semana. Shalom.